Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bom? Como vocês estão? Bem, hoje nós estamos aqui mais uma vez para o nosso momento devocional, para refletirmos e meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero ser bem breve acerca daquilo que Deus colocou no meu coração. E o que eu quero compartilhar com os queridos é o livro do Evangelho segundo escreveu São João, o seu capítulo de número 2, um texto muito conhecido por todos nós. Eu quero ler para que você tome nota desse texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe disse: "Mulher, que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: "Enchei de água as talhas." E eles a encheram totalmente. Guarde bem esse texto. Então eles lhe determinou: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, abre aspas, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, fecha aspas, chamou o noivo e lhes disse: "Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora." Com este, deu Jesus o princípio e o início dos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Coisa interessante, queridos. Eu quero meditar nesse texto porque passamos por dias, por situações e por momentos difíceis. E aqui Jesus, ele fez questão de iniciar os seus milagres, os seus sinais, exatamente em um casamento. E eu quero refletir com vocês, nesse devocional, acerca dos nossos casamentos. Coisas interessantes que dá para entender nesse texto. Primeiro, o casamento iniciou. Grande festa. Há de ter detalhes nesse casamento que tinha uma pessoa que naquela época era chamada de mestre-sala, mas hoje em dia seria o sommelier, que era aquele que degustava ou que degusta hoje as boas bebidas antes dos pratos principais, ou saber qual é a melhor bebida para acompanhar o prato. E então não era uma festa qualquer. Presta atenção que nessa festa tinha essa pessoa que fazia essa degustação para provar a qualidade daquilo que seria servido no casamento. Mas onde se estabeleceu a crise? A crise se estabeleceu que, na verdade, convidaram muita gente, mas não fizeram planejamento de quantos litros de vinho iria precisar para toda aquela festa. Olha que coisa interessante. E aí se estabeleceu a crise. Qual foi o problema? Iniciou-se naquele momento aquele início da falta. Estava faltando o principal. Olha que coisa interessante. E, refletindo nesse texto, eu quero compartilhar com você que, nesses dias que estamos passando, nessa pandemia terrível, eu sei que você vai identificar em algumas áreas da tua vida aquilo que seria o principal. Aquilo que jamais poderia faltar. Mas eu quero que você alinhe na palavra de Deus acerca que o milagre sempre estará à tua espera. Por quê? Casamento significa aliança.
casamento significa união. E Deus nos formou, criou o homem e a mulher para vivermos em aliança. Aliança com Ele. E aliança também no nosso casamento, no nosso lar, com os nossos filhos, esposa. E aí, no meio do problema, aonde se estabeleceu o problema, diante desta palavra, você tenha aliança com Deus. Por quê? Naquele momento, a aliança foi firmada porque procurou-se Jesus. E Jesus, naquele momento, entendeu que aquele casamento não poderia ser marcado por uma tristeza. Imagine-se, já era acostumado todos os casamentos na época, as pessoas bebiam. De certo que foi notado e foi falado naquele momento que eles bebiam tanto que iniciava-se a segunda rodada, que era o pior daquele momento, que era o vinho de baixa qualidade. Só que as pessoas estariam tão bêbadas que não iriam perceber. Mas Jesus não queria que esse casamento, que ele estava presente e que ele queria demonstrar para nós nos dias de hoje, que o nosso casamento, a nossa aliança tem que ser blindada. Então, no nome de Jesus, debaixo dessa palavra, blinde o teu casamento, blinde o teu matrimônio, blinde a tua fé. Pense em todos os dias que essa palavra vai ser um marco, um memorial para as tuas vidas. Guarde esse texto. Pense bem sempre quando você identificar um problema, que atrás de todo problema existe sempre uma porta de milagre. Deus te abençoe. Fique debaixo dessa palavra. Amém?